Pai amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, que está, Pai, na incumbência, Pai amado e querido Deus, Pai, de trazer, Pai amado e querido Deus, uma porção da Tua palavra nesta noite, Pai amado e querido Deus. Meu Senhor, eu sei que o Teu servo orou, te pediu uma palavra, te pediu uma direção, Pai amado e querido Deus, e creio também que o Senhor falou com ele, que o Senhor deu direção. Pai amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, te peço uma coisa, Pai. Meu Senhor, que quando o Teu Filho começar a ministrar aqui nesta noite, Pai, Senhor, ele seja fiel em tudo, Pai amado, querido Deus, a qual o Senhor colocou no coração dele, Pai amado, querido Deus. Pai, que ele não retenha nada, Pai amado, e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. E que possamos, Pai, não só nós que estamos aqui, Pai amado, querido Deus, Pai, dentro da igreja, Pai, mas aqueles que estão, Pai, assistindo, Pai amado, querido Deus, meu Senhor, pelo nosso canal no YouTube, Pai. Seja, Pai, impactados, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai amado, que é Deus, Pai. Pai, é isso que te pedimos, Pai amado, que é Deus, e queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo, Pai. É isso que te pedimos nesta noite, e já cremos e já te agradecemos, Pai, com certeza da vitória em nossas vidas, e a igreja diz... Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai. Vamos, Senhor, igreja. Amém. Professor, vocês que realmente pediram ao Senhor que me dissesse uma palavra. E eu disse ao Senhor que eu não queria ministrar nenhuma palavra por mim, mas que Ele ministrasse a palavra pelo Espírito, que eu fosse apenas um amplificador, tradutor, né? Vamos dizer que o Senhor fala na língua espiritual e eu estou falando aqui na língua carnal, para que nós possamos compreender. E antes de começar a palavra propriamente dita, trazer à nossa consciência algo que eu sempre digo, que eu espero que um dia vai servir de embasamento, vai servir de trilha para tudo aquilo que nós vamos conquistar através de Deus. Renúncia. Renúncia. Essa palavra renúncia, o tempo todo ela está em meu coração e minha mente. E em tudo que eu falo, clamo, vem sempre isso. Renúncia. É forte, Jesus. Renúncia. E quando eu falei sobre o livre-arbítrio, ela vem baseada na renúncia. O Senhor nos deu o direito ao livre-arbítrio, porque Ele é bom demais, é misericordioso. Mas quando nós estamos submetidos à Tua vontade, entra renúncia. Quem está disposto a isso verdadeiramente? Deixar de usufruir do seu próprio querer e entender, respeitar, querer e assumir a vontade do Senhor por renúncia, né? O pastor, o bispo falou aquilo que eu falei no último dia, acho que foi no domingo, foi ontem? Não, foi na quinta. Eu estava falando exatamente sobre a renúncia. E no final da palavra, eu sentado, eu escrevi algo para nós meditarmos, que diz assim: quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio e pedimos a vontade de Deus na nossa vida, consequentemente, isto nos tira o direito de vermos os frutos do Espírito Santo em nós. Que o pastor pregou sobre o Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito. E Deus misturou aqui para que nós pudéssemos ter um conhecimento melhor, um entendimento melhor do que Ele espera de nós aqui dentro dessa casa. E eu confesso que sempre converso com Deus: Senhor,
teu querer na nossa vida, no ambiente que estamos. Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? E eu coloquei isso. E a palavra propriamente dita vai estar em Mateus 6, uma palavra muito conhecida, eu acho que eu já falei sobre ela aqui. Mas o Senhor, cada vez que Ele dá uma palavra, Ele foca diferente. Não sou eu que estou dizendo. Em todos os lugares que eu já frequentei, que eu já ouvi palavras, sempre as pessoas dizem a mesma coisa e não é mentira. Não é repetição de um latim. É uma realidade. A palavra de Deus, ela se renova diariamente. Assim como a misericórdia dele. Senão, quem estaria aqui adentro dessa porta hoje? Se a misericórdia dele não se renovasse diariamente. Nós somos pecadores e falhos, não há um justo sequer sobre a face da terra, assim está escrito, diz o Senhor. Não sou eu quem diz. E nós precisamos ser, como o bispo fala, pequenos cristos, imitadores leais do Senhor. Ainda que pequenos, que falhemos, mas que sejamos como Davi, que rapidamente devemos nos arrepender, nos colocarmos em humilhação diante do Senhor para que sejamos perdoados. Não achando que vai ficar impune ao erro, mas tenho certeza de que o perdão e o amor divino estará conosco. É essa que é a verdadeira atitude e ação de um cristão. Ser religioso não basta. É preciso amar verdadeiramente ao Senhor, como Ele é, o que Ele faz, quando Ele faz e o que quer que Ele faça. Nova era do mundo é a cultura do bel prazer. É a cultura de encher o meu espírito daquilo que eu quero e acabou. Meu Deus, a palavra do Senhor, desde a quinta-feira que eu venho dizendo, não é dessa forma. O Senhor não trabalha com estes. O Senhor trabalha com quem o exame de verdade se submete. Vamos lá, eu vou ler. E vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, e quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para os vales do céu, não, para as aves do céu, desculpe. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Não é isso mesmo? A prova de que nós somos tão valorosos e preciosos para Deus é que Ele se sacrificou por meio do Filho para nos salvar, para nos dar uma oportunidade. E a segunda prova mais importante é que o diabo luta contra nossas almas para sucumbi-las. Por quê? Porque Deus nos ama e nós somos importantíssimos para o Senhor. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Que pode, né? Quem de nós podemos fazer algo similar ao que Deus está falando aqui? Né? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E é lindo, é precioso essa palavra de Deus, quando ele diz aqui, ó. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer deles. Imagina vocês. Uma planta, uma flor, e é mais bela vestimenta do que o mais rico rei que viveu sob o domínio de Deus nessa terra. Não é interessante isso? Como Deus traz coisas que provam quem é Ele por nós? É maravilhoso, né?
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não é verdade? Uma planta ela nasce, cresce rapidinho, floresce, seca e morre. Nós talvez proporcionalmente sejamos assim, mas o Senhor disse que era em tão pouco tempo que tem todos os seres, imagine nós, que somos verdadeiramente preciosos e importantes para Deus. Né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, e certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas estas coisas. E aqui vai o versículo a qual a palavra está concretizada. Mas, prestem bem aos pontos, vírgula, parágrafo e o sentido da entonação da palavra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu já falei sobre isso aqui, mas falei em outro sentido, e esse agora que o Senhor me trouxe, tem uma pergunta a ser feita. Deus está dizendo aqui que Ele cuida de nós. Por que sentimos correr atrás, nem brigar, nem lutar, nem questionar, ou duvidar, ou ficar ansioso, triste, lamentando ou sofrendo? Se basta nos prostrarmos em adoração, entregarmos nossas vidas e Ele confiarmos e Ele nos concede todas as coisas. Mas essa palavra, ela nos traz uma restrição, porque muitas pessoas leem e veem essa palavra e acham: se eu adorar e amar Deus, vai me dar todas as coisas. Sabe que Deus vai lhe enriquecer? Vai lhe dar ouro, bens materiais em abundância terrível, da qual você nem desfruta de todo porque é tanta coisa. Muitas pessoas ricas, milionárias, às vezes não vão nem nas casas que eles têm. Quantos vestem a roupa apenas uma vez e nunca mais vão a Deus? Porque tem demais em excesso. Isso é bom? Porque Deus diz aqui que as aves do céu não secam, não semeiam, não plantam, não fazem nada, mas eles têm um alimento. O Senhor não está dizendo que é para você ser preguiçoso, vagabundo, não correr atrás do trabalho, não fazer a sua parte. O Senhor está dizendo que no seu tempo, sua necessidade, na situação aversa, Ele estará contigo. O alimento não te faltará. A roupa não vai faltar. E vamos olhar a questão lá do povo de Israel, os 40 anos no deserto. Segundo a palavra, as vestes não se rasgavam e os calçados se desfaziam. Eles estavam no deserto. Eles tinham como negociar, eles tinham como apenas colher, plantar algumas coisas, buscar água, criar animais. Mas o resto Deus providenciava. E quando aquilo faltava, Ele providenciava. Será que Deus não faz até isso hoje conosco? Eu sou testemunha aqui. Eu posso dizer a vocês, já passei momentos em que não tinha o que comer dentro de casa, mas o Senhor mandou na porta. Eu já passei momentos em que eu passei anos desempregado, mas não me faltava o dinheiro no bolso para comprar o pão. Glória a Deus, Senhor. Eu já passei momentos de desespero em que uma oração o Senhor mandou o dinheiro na porta. O Senhor já fez coisas de milagres em minha vida. Eu não tenho como dizer: o Senhor não presta, o Senhor nunca me ajudou. É impossível para mim. Desde o meu nascimento até o dia de hoje, eu não tenho como dizer: Senhor, quem és tu em minha vida? Eu posso dizer: Senhor, tu és tudo em minha vida. Porque assim como ele diz aqui essa palavra, assim minha vida já sucedeu diversas vezes. Eu falo, irmãos,
Não achem que o Senhor está querendo dizer aqui que é para você ficar parado esperando cair do céu. A não ser que Ele dê uma ordem como deu aos israelitas no deserto. E Ele distribuiu a comida do céu. Caiu do céu verdadeiramente a comida. Mas ingratamente, muitos fizeram a coisa errada, duvidando do Senhor, guardando o que não deveria guardar, ou pedindo o que não precisava pedir. Então nessa palavra o Senhor revela que não são todas as coisas, como muitos leem o versículo de forma errada. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, mas lá atrás no versículo anterior ele citou as coisas: alimento, veste, local para descanso. São as bases para a sobrevivência. Ele não falou que iria dar carro do ano, joias, roupas de luxo, de marca, sapatos do mundo melhor, mansões para você estar. Ele falou que proveria, susteria no momento da sua necessidade. E que estaria com você, lhe dando a prosperidade, porque Ele é Deus de prosperidade. Ele é Deus de provisão. Mas muitos confundem essa palavra. Eu já vi gente que chama para mim: eu fui para a igreja porque eu queria que o Senhor, já que Ele deu a novidade da casa lá vizinha, eu queria que me desse a casa também. Eu vi que não rolou casa, eu falei: bora tomar minha cachaça. Muito bem. E agora, você está bem? Já conseguiu a casa? Tomando cachaças que nunca vou conseguir? Não, amado. Por que não ficar na casa do Senhor e no tempo certo de tirar a tua casa? E sua fé não foi pequena, não. Sua fé foi inexistente. Você não estava com fé, você estava buscando bens materiais. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque buscar o reino de Deus sem aceitar a justiça dele não rola, não. Porque quantas vezes nós pecamos, Deus perdoa, mas nós queremos passar impune do nosso pecado. Não passa. Ele vai te punir. Haja vista a história de Davi, ele não saiu impune. A espada nunca saiu da família dele. Assim está escrito. E assim sucedeu. Salomão não passou impune. E foi um dos grandes reis amados pelo Senhor, tanto quanto Davi. Tanto que Deus deu a ele, até hoje, fala assim, que não existe homem mais rico na face da terra. Por mais que nós viemos ouvir gente falar: porque fulano é bilionário, fulano tem não sei quantos milhões, não sei quem é dono da maior empresa de tecnologia do mundo, é o homem mais rico. Não teve a riqueza que Salomão teve. Está escrito na palavra que não teve antes e nem terá depois dele homem mais rico do que Salomão. Porque a riqueza de Salomão não se limitou a pedras preciosas, dinheiro, bens materiais, não, gente. A maior riqueza de Salomão foi o que ele pediu a Deus e Deus concedeu. Verdade, sim. Sabedoria para guiar o povo. Queria eu deixo essa sabedoria de Salomão para hoje, a fazer a vontade de Deus profundamente. Um terço. Pense aí. O amor sábio de nós. Então, amados, esta palavra que Deus colocou no meu coração, que eu pedi: Senhor, eu não tenho o que falar, e também não vou escrever nada, não vou criar sermão, porque eu não quero falar de mim. Eu quero falar o que o Senhor for colocando por meio do Espírito. E se eu estou aqui para te servir, o Espírito de verdade, e eu sou teu filho, te sirvo dentro da sua vontade, então me use. O que eu tiver que anotar vai ser quando o Senhor mesmo disser: anote, escreva, porque o Senhor já falou comigo para eu escrever, e eu escrevi. Como eu escrevi essa última palavra no final do culto, meu bispo, onde ele uniu a tua palavra comigo. Então, amados, o Senhor, ele deixa bem claro que nós somos mais importantes do que os animais. Tanto é que ele nos alimenta e nunca vai deixar de nos alimentar. Nós somos mais importantes do que as ervas do campo, que é o mais bem vestido que o próprio Salomão. Será que ele nos deixaria nu no relento? Diabo, quantas pessoas morrem nuas e cruas aí? O Senhor disse que na terra sempre haveriam pobres. E que existiriam os bons e os maus para que fosse compreendida a diferença entre um e outro.
Não sou eu que estou aqui para julgar. Não sou eu que estou aqui para dizer que o Senhor está errado. Eu estou aqui para compreender a vontade dele, me submeter e dizer: eu renuncio à minha vontade e entro nos planos, nos querer do Senhor. E essa palavra para mim ela é muito bela quando ela diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. E ele fala aqui em cima todas as coisas. Para que nós não andemos ansiosos, para que nós não andemos buscando o que comer, porque nós não fiquemos preocupados com o que beber, nem com o que vestir, com a proteção do nosso corpo. Eu estou repetindo porque é a vontade de Deus. Nada disso nos pode ser preocupante. Devemos sim nos preocupar em cumprir a palavra de Deus que o homem tem sobre ele, que é suster a vossa família, né? É provê-la, cuidar da sua esposa e da própria vida, e prover o alimento, a educação, a moradia e o lazer aos seus filhos e esposa. Contudo, eu repito, essa palavra é uma palavra muito rápida, mas o contexto dela é bem significativo. Eu não vou me prolongar para que não venha nada que seja de mim, mas vou lhe dizer: o Senhor é o verdadeiro provedor, mas Ele lá no jardim do Éden disse ao homem que nós iríamos nos sustentar com o suor do nosso rosto, e nós iríamos ser os provedores da nossa família. E nossa adjunta seria aquela que ia nos dar o equilíbrio com a visão daquilo que nós não estivéssemos vendo. Não quer dizer que seriam as sacerdotisas da casa, porque muitos estão se desviando nesse sentido. Mas esse assunto é para outro tipo de pregação. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor nos deu o poder e a capacidade para nos prover. Mas Ele também diz que no momento da dificuldade, que no momento da escassez, que no momento em que aquilo lhe faltar, Ele estará presente para suprir. Ele não vai deixar você passar em branco. Mas precisamos seguir, simples, tão simples assim, isso aqui, ó. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Amém, igreja? Amém. A palavra foi rápida, mas eu creio que ela deve ter preenchido lacunas que poderiam estar presentes em vossas mentes. Porque na minha preencheu bastante. Eu agradeço muito a Deus a minha oportunidade e aquilo que Ele me preencheu com essa palavra. Amém?